pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia a gente vai falar sobre responsabilidade afetiva. Não sei se vocês leram um livro que eu conheço ele desde quando eu era menina, que é O Pequeno Príncipe, que ali diz uma frase muito significativa: tu é eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, toda vez que a gente vai se envolver com uma pessoa, que a gente vai começar um relacionamento, que nós estamos dispostos a nos relacionar com alguém, nós temos que ter uma responsabilidade em cima daquele sentimento que a gente está despertando numa pessoa, né? Nós não podemos simplesmente entrar na vida de uma pessoa, bagunçar essa vida, prometer, encher de expectativas enquanto uma vida de casal e daqui a pouco a gente olhar para o lado e dizer assim, ó, não era nada disso que eu queria, vou tentar outra pessoa, outro relacionamento num outro lugar. Poxa, mas e aí? Aí eu vou deixar o sentimento de terra arrasada, eu vou deixar aquela pessoa que fez planos com relação a mim, porque eu dei expectativas para ela, eu vou deixar ela no chão? Por que a gente fala em responsabilidade afetiva? Porque quando a gente se predispõe a ter um relacionamento, quando as pessoas se predispõem a se juntar umas às outras, muitas vezes tu precisa mudar a tua vida. Tu faz planos nessa vida para meses, para anos, né? Planos a longo prazo, eu quero fazer uma pós, eu quero estudar, eu quero viajar, eu quero mudar de país, eu quero mudar de cidade. A gente faz uma construção da vida da gente no decorrer da nossa existência. Aí chega uma pessoa, né, e entra na nossa vida e muitas vezes a gente precisa modificar os nossos planos. Eu tinha plano de morar fora, já não posso morar fora porque a pessoa que eu estou agora, ela não pode sair em função do trabalho dela. Então eu aborto o meu sonho em função do sonho dela. Eu tinha planos de estudar, mas ela quer fazer um mestrado agora, então a gente vai usar o dinheiro primeiro para o estudo dela, para depois para o meu estudo. Eu abro mão de algumas coisas em função da outra pessoa. Aí de repente aquela pessoa, independente se eu tive sonhos, se eu abri mão de tudo aquilo que eu vivi ao lado dela, se de certa forma eu deixei de lado aquilo que eu planejava para mim, ela olha para mim e diz assim, não quero mais, não deu mais. Ela acaba com a vida que foi planejada ao redor dela, depois de abrir mão dos planejamentos individuais. Então, quando a gente fala em responsabilidade, antes de iniciar um relacionamento, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Eu tô preparado para esse relacionamento? É isso que eu quero para mim? Eu quero, neste momento, dividir a minha vida com outra pessoa? Eu tô disposto a abrir mão dos meus sonhos, daquilo que eu construí, daquilo que eu imaginei para a minha vida, em prol de dividir a minha vida com outra pessoa? É preciso que se faça esses questionamentos para que tudo aquilo que foi idealizado, tudo aquilo que foi imaginado enquanto relação, enquanto vida a dois, na primeira rotina, no primeiro dissabor, no primeiro problema que apareça, olhe e diz assim, eu não quero mais. Um relacionamento, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser trabalhado. A gente precisa desconstruir algumas coisas e reconstruir de novo. Assim como eu falei no programa anterior da Páscoa, que a gente renasce numa relação, a gente tem que estar renascendo em todos os momentos. Nós não podemos botar uma relação pela janela porque alguma coisa não estava bem naquele momento, porque alguma coisa deu errado, porque alguma coisa não saiu como a gente planejava. Dentro de uma relação, a gente vai ter que sentar, conversar, se entender e continuar, né? Então, responsabilidade afetiva passa pelas nossas escolhas, pela responsabilidade que a gente tem na escolha do outro, passa pelo nosso pensamento antes de engatarmos uma relação, se a gente está preparado nesse momento para viver essa relação com responsabilidade, se a gente não vai fazer uma pessoa sofrer ou uma família sofrer, porque às vezes não é só a pessoa que a gente está, tem a família dela, tem a nossa família também, que todo mundo acaba participando de certa forma dessa relação enquanto casal, enquanto família. Então a gente tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado com o outro, tem que ter cuidado com o nosso sentimento quando a gente está disponível para uma relação. Fazer esses questionamentos. É a minha hora, eu tô pronto, eu não vou magoar ninguém, olha a palavra, eu não vou magoar ninguém.
chegou o meu momento, se tudo isso for ok, então tá na hora de se envolver numa relação séria, numa relação responsável, sempre pensando nos seus sentimentos, mas pensando também nos sentimentos do outro. Até a próxima, pessoal!